Bom dia, professor. Bom dia, Beatriz. Você acha que eu vou passar? Bom dia, professor. Gustavo. Como é, Bia? Tu falasse o quê? O senhor acha que eu vou passar? Já estás passada, moleque. É. Aquela prova ali é só para quem anda sumido, para dar uma nota em quem não apareceu. Mas tu apareceu. Ai, meu Deus do céu. As aulas todas tu já tem um 10. Quer dizer, 9,5, porque quando tu não liga a câmera, tu perde meio ponto. Ah, eu vou ligar. Olha, vamos pegar, né? Página 25 do didático, que foi para casa para a gente fazer a correção. Sim, vocês estão sabendo aí, vai ser só o capítulo 13, não é isso? Para casa. Certo, Gustavo? Só o 13 sobre aquelas ideologias, comunismo, liberalismo, anarquismo. Só aquele assunto ali, tá? Página 25 do didático. Vamos pegando para a gente fazer a correção. Tá chegando aqui a Ademir. Ademir, para a prova, só o capítulo 13. Nós paramos aí na unificação da Itália, né? A formação da Itália. Resumidamente, 7 reinos na região da chamada Península, aquela área ali da Itália. Antes de ser Itália, nós tínhamos 7 reinos que se unificaram, os reinos do norte, liderados pelo, tem o nome dele, como é o nome dele? Vítor Emanuel II, que era o rei de um desses 7 reinos, especificamente mais ao norte, ele era o rei, o seu reino chamava-se Piemonte Sardenha. Como disse, era um dos 7 que formavam a região antes de ser Itália. Então, ele lidera essa unificação ao norte. No sul, nós vamos ter a atuação do Giuseppe Garibaldi, e a partir do norte, o Vítor Emanuel II, a partir do sul, o Giuseppe Garibaldi, faltava só unificar ali o centro, que eram os estados pertencentes à igreja. Então, Esse é o começando do capítulo norte e 3, do né? sul, eles conseguem unificar e formar a Itália. Como é, Bia, desculpa? Vai ser só o capítulo 13, né? Isso, só o capítulo 13. Que página? Nós estamos agora na página 25 do capítulo 14, né? Aham. Então, vamos lá. Feita aí essa retomada rápida de como tivemos essa unificação italiana, o meu positivo está abrindo aqui ainda para ver se eu consigo projetar para vocês. Mas enquanto ele abre, vamos fazendo a correção. A unificação da Itália apresentou a vitória de um projeto monárquico e capitalista. Tem que entender, gente, o que é que a gente está lendo, tá? Ou seja, quando se forma a Itália, o que é que nós vamos ter? Bom dia, professor. Bom dia, Que Gui. página? Estamos fazendo a correção da página 25 e dissemos que para casa, aliás, para a prova será só o capítulo 13. E aí estamos fazendo a correção da página 25 agora. Primeira pergunta. Diz assim, ó, a unificação da Itália representou a vitória de um projeto monárquico e capitalista. Ou seja, traduzindo, quando se forma a Itália, o que é que nós vamos ter? A monarquia não Nós não vamos vai ter um ser mais. país monarquia, olha aí, muito bem, Guilherme, e socialista, certo? Certo ou errado? Certo. Errado, capitalista. 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 Ou seja, antes eram 7 reinos. Um deles vai sobressair e liderar os outros, como um só país agora. Então, o Guilherme acertou aí, vai permanecer a monarquia. Primeira pergunta, quem liderou esse processo? A gente iniciou relembrando. Eu botei o. De unificação da Itália, quem foram os líderes? Eu Botasse botei o- Giuseppe Garibaldi Sim. e Giuseppe Garibaldi. Como foi que tu tá aí? Botei Anita Garibaldi Ah, e sim. Giuseppe Garibaldi. Não está errado, não, mas está faltando um. O Vítor Emanuel II, né? Então, nós poderíamos mencionar essas três personalidades.
o Repete Vitor aí. Emanuel II, o Giuseppe Garibaldi e pode colocar também a Anitta, que era a esposa dele, né? Cuidado para não confundir aí com a MC, com a cantora lá de pop rap. Como é o nome da mulher? Anitta. Anitta Garibaldi, esposa de Giuseppe Garibaldi. E qual é o outro mesmo? Vitor Emanuel II. Vitor Emanuel II, Anitta Garibaldi e Gil- Giuseppe Garibaldi. Para quem chegou agora, Carla, Thalita, Águida, estamos Bom fazendo dia, pessoal. Bom dia, Thalita. Estamos fazendo a correção da página 25. E dissemos que para a prova, só o capítulo 13, tá? Então, resposta do primeiro. Quem liderou o processo de unificação da Itália? Vitor Emanuel II, Giuseppe Garibaldi, pode colocar também Anitta Garibaldi, da esposa do Giuseppe. Segunda pergunta, porque não é resolução, é apenas correção, né? Quais eram os outros projetos que previam a unificação italiana? Eu coloquei a luta pela unificação. A luta pela unificação. E vamos ver se a gente encontra outra resposta aí, ó. Eu botei a unificação Ou também. seja, veja só, temos que entender, ó. Primeiro ele começa dizendo na pergunta, e Guilherme iniciou a aula lembrando para a gente, que a vitória foi de um projeto, como é que diz lá na pergunta? Do Monarca. projeto monárquico. Só que veja a segunda pergunta. Qual era o outro projeto? O que venceu foi o monárquico. E qual era o outro? A resposta vai estar lá. Capitalista. A resposta vai estar lá. É, veja, ele cita dois processos sejam distintos. Vamos ver aí na página 23, unificação da Itália. Ele já mencionou projetos distintos. Entre os desejáveis, tal. Professor, no caso, o que se sobressaiu também foi o socialismo, né? Ou seja, havia também essa outra proposta, não é isso? O socialismo. O socialismo. É uma resposta que a gente poderia colocar aí no segundo. Quais eram os outros projetos? Havia também um projeto socialista, um projeto republicano. Eu estava tentando encontrar aqui no livro essas respostas, mas a informação é essa mesma. Então, se você colocou aí no segundo, ou o desejo de socialismo, ou o desejo de república, tá certo também. O professor, então pode botar a União da Itália e o desejo socialista. Não, veja, quais eram os outros projetos que previam, mas que não aconteceram? Socialista, republicano, etc. Poderíamos colocar isso aí no segundo quesito. Pronto. No livro ele não cita, não. Ele só diz que esse processo aí foi marcado por conflitos, no último parágrafo da página 23. Mas ele não deixa assim claro que outros projetos seriam esses. Mas se a gente contextualizar, como o Guilherme ajudou a gente, vamos ver que os outros projetos eram esses que ficaram de fora, que não aconteceram, né? O socialismo e uma república. Vamos lá na continuidade na página 26. Deixa eu ver aqui se o meu positivo já abriu. Página 26. Rapaz, esse capítulo que a gente vai iniciar, o 15, ele é tão bom, mas infelizmente não vai dar tempo da gente se deter sobre ele para colocar na prova, mas ele ainda é melhor do que o 13. Por último, vamos ver aí a unificação da Alemanha, página 26. Feita a correção, vamos lá para a página 26 agora.
E a gente conclui esse capítulo 13, aliás, 14. E já na aula a gente já responde as questões lá do final do capítulo. Vai aparecer aí para vocês a tela. Chegando aqui, Débora. E vamos lá. Quem começa lendo aí a unificação da Alemanha? Acorda, Bia. Desperta. Toma uma aguinha. O Congresso de Viena criou a Confederação Germânica, formada por 39 estados germânicos soberanos. A Prússia, estado economicamente mais forte da Confederação, desejava a unificação dos estados sob seu comando, ao que se opõe a Áustria. A Áustria. Em 1834 foi criado pela Prússia o Zollverein. União Alfandegária, que derrubou as barreiras aduaneiras entre os estados germânicos, do qual a Áustria foi excluída. Esse fato levou um confronto entre Prússia e Áustria, sendo esta a vencedora. Como sequência, a Prússia teve de esquecer momentaneamente seus planos de unificação. Pronto. Então, pelo menos duas informações aparecem aí. Não precisa decorar, não precisa riscar, grifar nada, só para a gente compreender o que é que nós estamos lendo. Então, pelo menos duas informações a gente destaca aí. Primeira, que novamente, assim como na unificação da Itália, vai entrar em cena aí o nome da Áustria. Se você lembrar, ela também se opôs, não queria que a Itália se formasse. E novamente aqui ela vai se opor à formação, à unificação, ao surgimento da Alemanha, né? Então, se na Itália nós tínhamos 7 reinos independentes, aqui nós tínhamos vários estados, 39 estados, um número bem maior, né? Soberanos, ou seja, cada um tem o seu governo. E aí tinha que juntar essa galera toda, esses estados, para formar um país, formar a Alemanha. Quem é que vai se opor? Novamente, assim como no caso da Itália, a Áustria. Quem é que vai liderar? A Prússia, que vai conversar com os outros estados, vamos nos unir, formar um país, né? E vai aí encontrar a oposição da Áustria. E vamos ver aí como é que vai ficar essa sopinha de letrinhas aí, depois que juntar tudo. Então você tem alguns reinos no território aí, ó, a legenda ajuda a gente a entender, da Saxônia, da Baviera, Wittenberg, Grão-Ducado, Ducado e Principado, né, que são reinos menores, Ducado, Grão-Ducado, Principado, isso aí são reinos menores. Menores assim na questão do poder, não só da terra, mas também do poder. Tínhamos uma terra que era do Império Alsácia-Lorena, que perdeu para a França, nesse processo de unificação, algumas cidades livres, e tínhamos aí o grande estado, o maior deles, desses estados soberanos, que era o estado da Prússia, que foi, como dissemos, liderou esse processo de formação da Itália, terminando por excluir os austríacos. Os austríacos não entraram no recém-país formado Alemanha. Em 1862, Otto von Bismarck, que defendia a formação da Alemanha, a unificação desses estados para formar a Alemanha, quem liderava? A Prússia. Ele foi nomeado primeiro-ministro da Prússia, que deu início a essa campanha, né, de unificar os estados, que a gente vê no mapa acima, e formarem a Alemanha. Com isso, os prussianos combateram quem? Combateram dinamarqueses, a galera da Dinamarca e da Áustria, os austríacos. Vencendo-os, a Prússia venceu, unificou toda a região sob a liderança de Guilherme I Hohenlohe da Prússia. Então, quando se unifica, quem vai... Agora não são mais 39 estados, é um estado só, a Alemanha, quem vai liderar é esse Guilherme I aí. Os prussianos, comandados por ele e pelo seu primeiro-ministro, que é esse senhor que aparece aí, ó, Otto von Bismarck. Então, eles, o que vão fazer?
iniciaram uma campanha pela unificação dos estados do Sul. Eles começam a unificação pelo Sul, porém encontraram forte oposição por parte da França. Quem era que comandava a França na época? Nós já citamos Napoleão III, que era o sobrinho lá do grande Bonaparte. Napoleão III, contrário à formação de uma potência nas fronteiras de seu reino, né, se a gente voltar aqui o mapa, a gente vai perceber justamente essa informação. Aqui, KDB, aquela setinha que tu bota, a França, estou passando aqui o mouse em cima. Então, aqui a sudoeste da Alemanha, você teria a França. Estou passando aqui o mouse em cima. O que é que o livro está dizendo para a gente? Que o Napoleão III, que na época governava a França, ele não queria essa unificação. A formação de um país forte visando ele. Voltando lá. De 1867 a 1870, o processo de unificação permaneceu parado. Mas, em 1870, uma questão de sucessão, quem ficava no lugar do Guilherme I, colocou os dois países em conflito. Quais são os dois países? França e Alemanha. O rei da Espanha, quer dizer, Ô, Alemanha não, professor, Rússia, né? Seguir, o engraçado é que a Alemanha tá em quase todo o confronto, a Alemanha tá no meio. por enquanto ainda nós temos a Prússia querendo ser, junto aos outros estados, e formar uma Alemanha. Uma questão sucessória, tal. Mais uma vez, o rei da Espanha havia falecido e seu sucessor era da família dinastia Hohenzollern da Prússia, ou seja, na mesma família do Guilherme I. Os franceses encararam essa possibilidade de alguém da família do rei da Prússia assumir a Espanha, encararam essa possibilidade como o risco de se estabelecer geograficamente um cerco, um fechamento por parte dos alemães a seu território e barrar a sucessão. Vamos botar o mapa para a gente entender, né? Se o mapa continuasse aqui mais para a sua esquerda, nós teríamos vizinho da França a Espanha, tá? Deixa eu até tentar riscar aqui a tela para a gente compreender o que é que o livro está dizendo. Pronto. Se o mapa continuasse aqui, ó, França, do ladinho da França aqui, nós teríamos a Espanha. Então, o que foi que a gente leu lá? A informação do livro. Uma questão sucessória, uma briga ali para uma questão para se resolver sobre a sucessão, quem ficaria no lugar, quem iria suceder no trono da Espanha. Quando o rei espanhol morre nessa época aí, que o livro não traz a informação do nome dele, mas o próximo a ficar no lugar dele, a sucedê-lo, seria alguém da família do rei da Prússia. E o que foi que a França pensou? Se É que como era de outra família, que era da família de um rei da Prússia, isso, a foi França se iria ficar num, juntar e criar só um. e a França iria ficar num cerco, ou seja, iria ficar encurralada aqui, ó. A oeste, à sua esquerda, alguém da família Hohenzollern da Prússia e o rei da Prússia. E a França ali encurralada no meio desses dois reinos, família, desses dois reinos mais do que amigos, né? Entende? E Aí ia tentar se juntar, e quando se juntasse, quem a sabe França até ia invadir junto. a França e trazer a França para formar um território só, né? Valeu, Guilherme, pela ajuda. Então, a francesa encara essa possibilidade como um cerco e vão se colocar contra para barrar essa sucessão, para que o familiar lá do rei da Prússia não assuma o trono espanhol. Os dois países entram em conflito, do qual os estados germânicos saíram vencedores contra a França. Em 1871, por fim, fundaram o Império Alemão sob o comando do Guilherme I. Então, o que é que nós temos? O Guilherme I, que era o rei da Prússia, ele termina unificando esse território todo e se torna aí, nasce a Alemanha como império
e o próprio Guilherme I, que era apenas o rei da Prússia, se torna imperador de toda agora a Alemanha. Mais uma vez, repito, não precisa ter a preocupação de decorar nada, só compreender, gente, o que é que a gente está lendo, né? Não adianta a gente ler e, pelo menos, naquele momento ali, não compreender as informações que o livro traz. Estamos no tempo de aula, então dá para a gente responder aí esses exercícios que concluem o capítulo 14. Verdadeiro ou falso? Vamos aí. Letrinha A. Pode-se afirmar que o Congresso de Viena, realizado ao fim do governo de Napoleão Bonaparte, está diretamente relacionado às revoluções de 30 e à Primavera dos Povos, além de os processos de unificação da Itália e do Império Alemão? Ô, professor, Verdadeiro. depende do ponto de vista, porque se é um Bonaparte, teve influência do Napoleão I, que se ele não tivesse dominado o outro país, tentado dominar Portugal e outros países lá, não estaria acontecendo o que está nesse exato momento. Então, pode-se considerar que é verdadeiro. Tem muitas informações aqui que a gente viu nesse capítulo que estamos concluindo, capítulo 14, né? Primeiro, nós temos uma informação ainda do capítulo 13, que é esse tal desse Congresso de Viena, falando sobre ele, está lá no capítulo 13, que vai para a nossa avaliação. E temos aqui essas revoluções, né? De 30, temos outra que ele não menciona aí, de 48, 1848, que é a chamada Primavera dos Povos, e temos a unificação, que a gente acabou de ver agora, da Itália e da Alemanha. Então, são muitas informações. Primeiro, a gente teria que lembrar o que foi esse Congresso de Viena que foi realizado depois da derrota de Napoleão Bonaparte. Quem lembra o que foi esse Congresso de Viena? Tentaram voltar ao território original, só que tinha conflitos porque uns se sobressaíram e dominaram os outros territórios. Isso, né? Então, nós dissemos aí, Guilherme lembrou para a gente que esse Congresso de Viena foi aquele congresso, aquela reunião lá na Europa, para tentar redefinir, redesenhar o mapa europeu, como Guilherme bem disse. Por que redesenhar, professor? Porque Napoleão saiu dominando tudo, né? Tomando terra de outros países, de outros reinos, tomando outros territórios. Então, precisava redesenhar, redefinir, voltar pelo menos ao que era anteriormente. Além de redesenhar as fronteiras, o mapa, precisava também devolver, restituir os reinos aos antigos reis, aos antigos soberanos que haviam sido destronados. No caso em que esses ainda não estivessem mais vivos, devolver às suas famílias, às suas dinastias. Isso foi o Congresso de Viena, tentar reorganizar o mapa e a política da Europa. Relembrando isso, Guilherme ajudou, então ele diz o que nessa letra A? Esse Congresso de Viena, que procurou redesenhar as fronteiras e o mapa da Europa e devolver os tronos aos antigos soberanos, ele está diretamente relacionado às revoluções de 30, a Primavera dos Povos e a unificação da Itália e da Alemanha. Veja lá, ó, não é o segundo, é o terceiro, aliás, quarto parágrafo da página 18, que vai ter essa informação aí. Com a derrota de Napoleão e a realização do Congresso de Viena, ocorreu a restauração da monarquia na França, né? E aí ele vai mencionar as datas da França e em 30 estoura a Revolução de 1830. Então é verdadeiro, tem sim tudo a ver, né? Professor, a minha lógica foi diferente, mas acabou que deu certo. Isso. Deixa eu descer aqui um pouquinho mais essa projeção. Que tem até a letra E. E aqui a gente já pode pegar a canetinha. Essa letrinha A, ela é verdadeira. Letra B. A ascensão de Carlos X ao trono da França representou a vitória do projeto socialista nesse país. Vamos ler na página 18 o parágrafo 6º. Nós temos essa resposta. Página 18 e o 6º parágrafo.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha lá o que está dizendo na letra B. Hein? A subida ao poder da França, ou na França, de Carlos X, representou a vitória de um projeto socialista. Esse rei era socialista? A resposta está aí no sexto parágrafo da página 18, que diz Se assim: subiu o socialismo, ele era socialista. Oi? Se o socialismo se sobressaiu, então ele era socialista. E o socialismo sobressaiu? Né? O que é que diz lá o sexto parágrafo da página 18? Em 1824, Luís XVIII morreu. Luís XVIII, que era irmão do guilhotinado Luís XVI, a gente comentou isso, né, quando a gente estudou esse assunto. Morreu sem deixar um herdeiro direto. Carlos X, seu irmão, foi coroado. Deu início do que planejava implantar um governo com poder centralizado, inclusive com a restauração dos privilégios de classe. O socialismo luta contra o quê? Contra a divisão. A desigualdade. Desigualdade. E numa sociedade em que alguns têm privilégios, os outros vão ter o quê, se não tem privilégio? Desprivilégios. Vão ficar esquecidos, né? Vão ser excluídos, vão ter exclusão. Então, isso é uma sociedade igual que o socialismo luta por ela? Sim ou não? Não. Não, o socialismo busca uma sociedade, Igor disse aqui para a gente, uma sociedade de iguais, uma sociedade social, comum. Por isso também, outro nome do socialismo é comunismo. E agora ficou mais fácil a gente ver se essa letra B, esse segundo parêntese, se é falso ou verdadeiro. Carlos X representava um projeto socialista para a França? Acho Gente, o que sim. ele queria? Uma sociedade de quê? Restaurar o quê? Privilégios de... De... O que é que diz lá, Da gente? classe Sexto alta. parágrafo da página 18. Sexto parágrafo da página 18, gente. Vamos estudar. Está dizendo que ele procurava restaurar os privilégios de... Sexto parágrafo, gente, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na página 18, como é que diz aí o sexto parágrafo de Quem é vocês? Em burguês tem mais privilégio do 1824, que ser trabalhador. lê aí, Guilherme, o sexto parágrafo da página 18, como é que está dizendo aí? Da página 18, peraí, tô abrindo aqui. A gente está tentando encontrar a resposta, cara. Tem que abrir o livro para examinar, estudar, ler, perguntar. Conta aí, de cima Não, para baixo, professor, sexto eles parágrafo. querem O que é que voltar diz com o o sexto? privilégio de classe. Se tem dinheiro, tem mais vantagens do que ser trabalhador, que ganha pouco. Vamos desenhar na tela para ficar fácil da gente entender? Uhum. Vamos lá. Deixa eu aqui pegar. Agora, eu vou ter que fechar aqui. Projetar uma tela em branco. Está aí a tela em branco. Carlos XVIII representava... Aliás, 18 não. Carlos X. Carlos X queria o quê? Qual era o projeto que ele representava? Não era você, Celinha, que eu queria. Era essa aqui. O que é que diz lá, gente? O sexto parágrafo da página 10. Cadê vocês? Estão dormindo, é? Sexto parágrafo da página 18, gente. O que é que diz lá? Assumiu o trono aí, colheu tudo aí. Deu inícios. Leia na íntegra, Guilherme. Aí, esse sexto parágrafo. Leia do começo. Alguém me ajuda aí, pelo amor de Deus? Sexto parágrafo da Peraí, página professor, 18. o senhor tá me perdendo aqui. Sexto parágrafo da página 18. Estou com meia hora aqui repetindo, rapaz. Ô, professor, eu acho que o sexto A parágrafo... destituição da Não, dinastia eu Bourbon. quero que vocês leiam na íntegra. Leia o parágrafo todo. Sexto parágrafo da página 18. Como é que diz aí? A destituição da dinastia Bourbon do poder da França passava aos olhos da Europa, mesmo de que os franceses não se viam obrigados a obedecer
a designação do Congresso de Viena. Logo, os povos que se sentiram prejudicados promoveram movimentos contra as determinações desse Congresso, lutavam contra a imposição das antigas monarquias ao poder ou pela mudança das fronteiras estabelecidas em 1815 Pronto, e para aí um ainda... pouquinho, tá errado aqui. O livro de vocês está diferente do meu. Eu acho que no de vocês vai ser o parágrafo. Esse que tu tá lendo é o último, não, né? É o último. Vai ser o Ah, parágrafo. cara, tem que ler, começar de cima, do início da página. Primeiro parágrafo, durante o século XIX. Segundo parágrafo, a expulsão dos anarquistas. Terceiro parágrafo, Em enquanto socialismo. 1830, Quarto parágrafo, com a derrota de Napoleão. Quinto parágrafo, em 1814. Sexto parágrafo, em 1824. Leia aí, Guilherme, agora. em 1824, Luís XVIII morreu sem deixar herdeiro direto. Carlos X, irmão do rei falecido, foi coroado e logo deu indícios de que planejava implantar um governo com poderes centralizados, inclusive com a restauração de privilégios de classe, que haviam Então, o que era sido que Carlos abolidos X queria? privilégio de classe, que Agora, votasse. acho que vai ficar mais fácil da gente responder aquela bendita letra B lá, né? Uhum. Privilégio de classes. Vamos lá. Quais são as classes? Sexto A, sexto B, sétimo ano, oitavo ano e nono ano, são essas classes que ele está falando aí? Não, temos o clero, Sim. A nobreza. Olha aí, chegando, né? Vamos botar aqui na ordem, né? Clero, nobreza e por último, Burguesia. terceiro estado, e vai incluir aí, como o Igor disse, a burguesia, os artesãos, né? Camponeses, por aí vai. A gente viu que foi essa divisão que fez com que acontecesse. Aqui nós estamos onde? Em que país? na Na França. Oi? na França. Isso aqui tudo está acontecendo na França. Muito bem. Né? E a gente viu que foi justamente lá na França, um pouquinho antes do Carlos X, que aconteceu a Revolução Francesa. E por que aconteceu a Revolução Francesa? Por que guilhotinaram o Luís XVI? Justamente por isso. Porque havia o quê? Privilégio de classe. E esse terceiro estado aqui trabalhava para sustentar o clero e a nobreza. E o que o livro está dizendo? O que o livro está dizendo? Que o Carlos X procurava restaurar isso aqui, privilégio de classe. Agora vamos voltar lá para a gente ver se a letra B está certa ou está errada. Socialismo. O que o socialismo, o que essa ideologia ela busca? 2 pontos. O que o socialismo busca? O socialismo, Vamos ter que voltar para o capítulo 3 ou alguém lembra? se eu não me engano, é tirar os privilégios, uma sociedade igualitária, né? Uma sociedade, não pode esquecer essa palavrinha que o Guilherme disse, olha. Igualitária, todos são iguais, não tem ninguém mais privilegiado que outro, mais importante do que outro. Uma sociedade igualitária, o controle. Sim. Essa aula é do quarto ano. Não, essa aula não é do quarto ano, não. O quarto ano já passou. Ah, entendi. Obrigado. Valeu. O Ricardo. Uma sociedade igualitária, o controle dos meios de produção. O que são esses meios de produção, professor? Lojas e fábricas. Né? Unificar o sistema econômico. Vai mudar tanto a política quanto a economia, isso. Controle dos meios de produção e distribuição dos bens. Quem é que controla tudo no socialismo? A nação. Isso, Né? pelo governo, né? Pelo governo. Então, se o socialismo, a gente procurou aqui, resumiu o que está, a informação que está lá no capítulo 13.
Veja que viagem que a gente está fazendo para responder uma letra de uma questão, né? O socialismo busca uma sociedade igual que vai controlar lojas e fábricas e vai distribuir isso igualitariamente pela sociedade, pelos cidadãos. Aí, voltando lá na letra B, depois dessa viagem toda, a gente foi parar até no 4º ano agora. A letra B diz que Carlos Trono, subindo ao trono, ascendendo, assumindo, ele representa a vitória desse projeto socialista. Ele queria isso aqui, esse projeto socialista, ou não? Não, queria um Não. projeto monarquista. Ele queria um projeto monárquico e que desse privilégio de classe. Ou seja, que tratasse com privilégio, dando mais importância ao clero e à nobreza, né? Esses grupos aqui voltariam a ser privilegiados. E não é isso que o socialismo quer. O socialismo quer uma sociedade igualitária, então é falsa, gente. A gente precisou fazer essa viagem aqui toda para tentar e prender a atenção de vocês, ver se a gente organiza essas ideias no juízo. Mas é falso lá o segundo parênteses. Vamos lá botar um falso nele. Então, relembrando. O primeiro parênteses é verdadeiro e o segundo é falso. Vamos à letra C agora. As oficinas nacionais criadas pelo governo provisório da Segunda República na França tinham por objetivo apenas reduzir o número de postos de emprego. A gente tem que voltar lá para encontrar no livro essas tales dessas oficinas nacionais. Temos que voltar lá no capítulo, né? Quem as encontra para ajudar a gente a responder se é falso ou verdadeiro? Sobre as oficinas nacionais. Voltando aqui. Um segundo. Revolução de 1848, tal. Aqui, na página 20, segundo parágrafo. Com a abdicação de Luís Filipe, teve início a Segunda República na França. Foi formado um governo provisório de caráter republicano, comandado pelo líder e poeta Lamartine, que aparece na imagem acima, e pelos socialistas. Agora temos aí provisoriamente na França um governo socialista. Ledru Rollin e Louis Blanc. Esse governo, no entanto, não durou muito tempo. Um dos principais problemas que enfrentou estava diretamente relacionado à criação das oficinas nacionais. E agora ele vai explicar o que eram as oficinas nacionais. Empresas dirigidas pelo governo, pelo Estado, baseadas nos ideais socialistas, sendo seu principal objetivo diminuir o desemprego. Como é que diz lá a letra C? As oficinas nacionais criadas pelo governo provisório durante a Segunda República, até aqui está certo, tinham por objetivo apenas reduzir o número de postos de emprego? Não, Não. queria reduzir os empregos, mas visando ganhar Não, lucro em cima disso, não. né? Não queria reduzir os empregos, os postos. Ele queria Não, queria aumentar os aumentar, empregos. diminuir o desemprego. Era o contrário, então é falso. Né? Aí. Pelo tempo, nós já estamos na contagem regressiva do último minuto. Vamos aqui, a letra D. D e E são verdadeiras, tá? O restante vocês respondem em casa. Verdadeira e letra E. Verdadeira também. Então, vocês terminam de responder o segundo, o terceiro e o quarto e mandam a foto lá pegando a página toda. Pegando a página toda lá no Classroom, tá? Deixa eu encerrar aqui para a gente não perder a gravação.